O título da mensagem: Herodes manda matar Tiago e Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asnos. E havendo aprendido, o cerrou na prisão, entregando-o a 4 paternos de soldados, para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das suas mãos as cadeias, e disse-lhe ao anjo: cinge-te, ata as suas sandálias. E ele o fez assim. E disseram mais: lança-lhe às costas tua capa e segue-me. E saindo, seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dava para a cidade, a qual lhe se abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e tudo o que o povo e os judeus esperavam. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde nunca estavam reunidos, e oravam. Pode se sentar. Em nome de Jesus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. A glória a Deus aí, vai aleluia, para ele. Olha que mensagem, irmãos. Eu confesso aos irmãos que Deus não me tirou dessa mensagem durante essa semana. Mensagem de oração, de perseguição. E hoje nós começamos aqui 7 domingos de oração. E Deus ainda continuou nessa mensagem. A Bíblia nos diz aqui que Herodes, na época, ele pegou Tiago, a espada, matou Tiago. Ele perseguia a igreja na época. Ele perseguia aqueles que levavam a mensagem, pregavam a palavra de Deus. A Bíblia fala que Tiago foi o primeiro a ser pego, foi morto à espada. E os judeus se alegrou na morte de Tiago. Herodes, vendo que o povo se alegrava na morte daqueles que levavam o ímpio a palavra de Deus, também foi atrás de Pedro, prendeu Pedro. Só que eles queriam ao mesmo tempo fazer a mesma coisa que fizeram com Tiago, tirar a vida de Pedro. Mas a Bíblia nos diz que era um final de semana, era uma semana ali que estavam em festividade, tinha até a Páscoa dos pães asmos, e a Bíblia diz que ele segurou Pedro na prisão. Ele ordenou ali 16 guardas na prisão para olhar ali Pedro guardado esta semana, este final de semana na prisão. E depois que passasse a festividade, eles iam pegar Pedro, ia colocar diante o povo e ia tirar sua vida. Uma grande perseguição na época daqueles que levavam a palavra de Deus, daqueles que pregavam a verdade, daqueles que falavam
da palavra verdadeira e genuína de Jesus Cristo. E hoje não está diferente os nossos dias. Homens e mulheres de Deus sendo perseguidos, perseguido pelo seu vizinho, perseguido pela outra igreja, até mesmo perseguido dentro da sua própria casa, até mesmo perseguido dentro da sua própria congregação. Assim foi a vida do nosso amigo José. Foi traído pelos seus irmãos, vendido ao Egito, mas Deus tinha algo com José no Egito. Eu e você está pregando a palavra de Deus, estamos deixando as coisas do mundo aí fora, porque Jesus, ele nos diz na tua palavra, que nós temos que apartar das coisas do mundo aí fora, e seguir a Ele, negar nós mesmos e seguir a Ele, negar as nossas virtudes, negar tudo aquilo que nós fazíamos com o diabo lá fora. Quantos crentes estão pulando carnaval nos dias de hoje? Quantas igrejas estão fazendo retiro aí por carnaval nos dias de hoje? O nosso Deus, ele não participa de coisas carnais. O nosso Deus, ele participa das coisas espirituais, porque o nosso Deus, ele é espírito. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então hoje nós estamos aqui fazendo a controvérsia daquilo que o mundo pede para nós, daquilo que o mundo é jogado em nossas vidas. Porque se nós não tivéssemos conhecido o nosso Senhor, nós estaríamos lá fazendo a vontade da nossa carne. Se eu e você não tivesse conhecido o nosso Deus aqui, ao qual nós servimos, nós estávamos lá fazendo a vontade do diabo lá fora. Fazendo a vontade da carne, a consciência da carne. O que é? O pecado, é a prostituição. Se prostituindo. Aí passa anos, vem vida de sofrência, de enfermidade. Aí não sabe o porquê daquela enfermidade no corpo, botar aquela doença, aquela pestilência no corpo, porque estava fazendo a vontade do diabo lá fora. Eu e você, meu irmão, que está fazendo a vontade de Deus aqui, eu venho trazer nesta noite uma palavra de oração sobre nossas vidas, uma palavra de edificação sobre minha e a sua vida, a importância a qual nos traz a oração, a importância a qual nos traz um comprometimento com Deus, uma vida de oração com Deus. Ei, irmãos, a Bíblia nos diz assim que Pedro estava na prisão, enquanto ele estava sendo guardado para segunda-feira, o dia de amanhã, ele ser pego pelo soldado e ser apresentado para o povo. A Bíblia nos diz que parecia que ele estava tendo ali uma visão, mas não era uma visão. Parecia que ele estava tendo um sonho ali dentro daquela prisão, mas não era um sonho. Ei, quando Pedro estava lá na cadeia, a igreja estava em oração por ele. Eu venho trazer aqui esta noite para você, meu irmão, minha irmã, que tem os seus filhos nas drogas, que tem o seu irmão que está na droga, que tem o seu irmão que está na cachaça, no vício, e você não vê nada acontecer na vida dele. Você não vê algo de Deus sobrenatural acontecer na vida dele. Mas eu venho falar aqui para você, que enquanto você está orando, quando você está buscando, quando você está pedindo para Deus em suas orações, o diabo ele não pode tocar. Ele pode não, aleluia, está fazendo as coisas erradas sim, mas o diabo ele não pode tocar, porque a sua oração ela está sendo ouvida por Deus aqui esta noite. A oração sua está lá na tua casa, em seu pensamento, está lá na tua casa no momento que você levanta as madrugadas. Parece que não acontece nada. A nossa carne, a nossa matéria não deixa a gente ver nada
orando, o anjo do Senhor, ele já estava resplandecendo aquele lugar. A Bíblia fala que ele estava preso, as suas mãos, seus pés estavam presos. Quando ele pensou que estava sonhando, ou quando ele pensou que estava tendo uma visão, o anjo fala com ele: Pedro, levanta. Levanta, acredite, porque todo carcereiro, todo preso que fica lá sentado no chão. Não quer sentar na cama, senta no chão e fica ali contando palito. Acredite que ele estava ali com as suas mãos todas atadas. E o anjo fala para ele: levanta. Ele levanta. A Bíblia fala que quando ele fica de pé, as cadeias caem das suas mãos. As correntes que estavam entre os seus pés, as suas mãos caem por terra. Porque a igreja estava em contínua oração. A Bíblia não diz que o anjo manda ele seguir. Veste as tuas sandálias, Pedro. Pega a capa, joga nas tuas costas e me segue. A Bíblia fala que quando ele começa a seguir, quando ele começa a caminhar, mas no pensamento dele, ele pensa que estava tendo uma visão. Ele pensa que ele estava sonhando. Mas estava acontecendo ali na vida dele, irmão, uma realidade. E eu venho falar para você que quando Deus ele quer fazer algo, ele levantar do trono, o sobrenatural acontece sobre a minha e a sua vida. O que eu venho trazer aqui para você é um fortalecimento de oração. Nunca desista da sua oração. Nunca desista das suas palavras para com Deus. Nunca desista da sua intimidade para com Deus. Pode a sua pessoa, pode o seu parente, pode o seu irmão, pode o seu pai, a sua mãe. Não vou falar que ele está nas drogas, independente, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu dia cotidiano, cada um tem o seu problema em casa, mas não importa o seu problema, não importa o tamanho da dificuldade que você esteja passando, pode não ser com você que está aqui na presença desse Deus, mas pode ser com aqueles que estão do teu lado no dia a dia. Pode ser com teu parente, com teu irmão, até mesmo com teu filho. Mas não desista de colocar as suas orações diante deste Deus. Não desista, meu irmão, minha irmã, de clamar por este Deus. Pode estar fazendo a coisa errada. Pode não estar naquilo que você quer diante de Deus. Mas enquanto você estiver de joelhos diante desse Deus, o inimigo não pode tocar. O diabo não pode levar. A Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. A pessoa que está na droga, tem parente aqui com droga? Tem filhos que estão na droga, irmãos? Eu perdi 2 irmãos meus com drogas. Eu perdi 2 irmãos meus que morreu, ficou seco na cama de AIDS. Usava as drogas nas veias, pegou essa maldita doença aí. E você pensa que ela acabou aí para qualquer coisa. Não. A AIDS está por aí no mundo afora. Mas ao mesmo tempo brincava com Deus. Ao mesmo tempo servia, estava em oração com Deus. Mas ao mesmo tempo também chegava a época desse carnaval aí. Ia lá bater o tambor pro diabo. Ia lá batucar lá no carnaval. Passava o carnaval, voltava a ser crente de novo. Esse Deus que nós servemos é um Deus grande, poderoso. Ele tem uns olhos de fogo, meus irmãos. Não é tempo de nós brincar com Deus, não. Nós estamos vivendo aí um tempo aí, irmão, muito difícil. Ou nós servemos Ele ou nós não servemos Ele. Pessoas que não estão enquadradas nos mandamentos de Deus estão sendo escravo do diabo. Crente que não serve a Deus verdadeiramente, me desculpa dizer, está sendo escravo de Satanás. Porque ao mesmo tempo você está servindo a 2 deuses. Ao mesmo tempo você está fazendo a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo está fazendo a vontade do diabo lá fora. É
é escravo de Satanás, é escravo do diabo. Vai chegar um momento que vai apertar o sapato para o teu lado. Ou serve verdadeiramente esse Deus, ou você não serve a esse Deus. Deus, Ele ouve as nossas orações. A minha e a sua oração é a melhor ferramenta de guerra que temos contra o diabo. Quando está passando uma tribulação dentro de casa, dobra o joelho e Deus atende a nossa oração. Quando está tendo uma discussão dentro da casa, quando você está vendo que o diabo está fazendo uma tempestade dentro da tua casa, você clama a Deus, Deus Ele atende a tua oração, o anjo chega lá, acaba a tempestade. Eu venho trazer exemplos bíblicos aqui da oração quando Deus atende. Elias, quando estava diante a 450 profetas de Baal e mais 450 profetas de Azera, 900 profetas, só Elias estava diante de Deus. A Bíblia fala que quando ele clama a Deus, o fogo desce do céu. Anda diante das suas diversidades, anda diante das suas lutas, onde Penina estava ali, gozando dela, tirando ela, porque ela não podia ter o seu filho, a sua madre fechada, ela não podia se engravidar de Eucana, ela não podia se engravidar e ter um filho, mas a mesma coisa que Ana estava fazendo, Penina também estava fazendo. Ela ia com seu filho no colo, adorar a Deus lá na tenda diante do sacerdote. Ela ia todos os dias com seu filho no colo, e Ana também, com a mesma fé em adoração e oração ao nosso Deus. A Bíblia fala que o sacerdote Eli olha para ela e vê ela mexendo os seus lábios. Fala assim: mulher, você bebeu? Você está bêbada? Mas não, Ana estava falando com Deus. Ana estava diante a tenda sagrada, falando com Deus na missão da madre, fazendo um grande voto com Deus. Olha a oração dela: Senhor, se o Senhor me der este filho que o Senhor vai me dar, eu vou apresentar ele na tua casa. Ele vai ser teu. No momento que ele quis mamar, que ele não estiver mais mamando, ele vai lá para a tenda, ele vai lá com o sacerdote. Eu tenho certeza que ele vai ser um instrumento nas tuas mãos. Só que ela estava ali, mexendo os seus lábios. Ninguém sabia da sua oração, nem Penina. O sacerdote olha, o sacerdote vê e fala para ela: que seja concedido aquilo que você esteja pedindo para Deus. Aquela mulher volta para sua casa, ela tem ali a relação com seu esposo, e vem o profeta Samuel. Quando ela vê que está grávida, que Deus concedeu aquilo que ela estava pedindo diante da sua oração, a Bíblia nos diz que ela cumpre com seu voto. Ela pega Samuel e apresenta ele na tenda sagrada, diante do sacerdote. E o menino é usado como um profeta de Deus, até mesmo para o sacerdote, que estava encobrindo o pecado dos seus filhos. Ei, irmã, eu venho trazer para você a importância e eficaz de uma vida de oração a Deus, de uma vida de comprometimento com Deus, de uma vida de você vir aqui, em vez de fazer coisa errada lá fora, santificar a presença desse Deus.
frutificar. A oração, ela traz muitas bênçãos para a minha e a sua vida, muitas beneficências para a minha e a sua vida. Enquanto você está orando aqui, o seu parente que está lá fora, no crime, nas drogas, está doente, está enfermo, Deus ele está livrando. Deus ele está ouvindo a tua oração e está livrando. A Bíblia fala que quando Pedro começa a seguir o anjo, as portas começam a abrir ali do cárcere. Eles começam a caminhar, dar de frente num portão que dá para fora da cidade. O portão se abre automaticamente sozinho e ele sai até a rua daquela cidade. Quando o anjo se aparta dele, a Bíblia fala que ele cai em si. Pedro, ele acorda e ele fala: meu Deus, agora eu sei que verdadeiramente o Senhor enviou o teu anjo para me livrar daquela prisão. Tem coisas, meus irmãos, que na oração, no nosso momento, na nossa angústia, na nossa dor, a gente dobra o joelho sem forças. E a gente não vê o mover e o trabalhar de Deus. Porque nós estamos numa matéria, nós estamos numa carne, num outro mundo, que nós não vemos o sobrenatural de Deus, que nós não vemos o mundo espiritual. Pedro estava na prisão, ele estava vivendo a matéria, mas ao mesmo tempo ele não estava sabendo o que estava acontecendo com ele. Às vezes estamos aqui clamando pelos nossos familiares, e Deus, através da sua fé, da sua oração, Ele já está agindo pelos seus, Ele já está trabalhando pelos seus. É assim que Deus ele faz, é assim que Deus arranca da prisão, é assim que Deus arranca dos vícios, é assim que Deus arranca do roubo, das drogas, e traz aqui para ser um novo homem, uma nova criatura, como diz a tua palavra, que nenhuma condenação vai ter naquela pessoa, porque ela se entregou a Deus, ela pediu perdão a Deus, e Deus constituiu as bênçãos, a vitória, o chamado, aquilo que Ele tem para aquela pessoa. Não desista das suas orações. Não desista do propósito que você tem com Deus. Mas, pastoreiros, faz muitos anos que eu já estou pedindo, não desista. Eu levo você na palavra de Deus. Em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todas as coisas. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantar, tempo de colher, há tempo para tudo. Enquanto está debaixo do joelho, debaixo da oração, Deus ele cuida. Se eu perguntar aqui para vocês, seus filhos que estão na droga, se fosse para estar realmente, totalmente na mão do diabo, ele já tinha levado. Ou já tinha morrido na bala, ou tinha morrido de overdose na droga. Mas quando o juiz está na oração, as mãos de Deus estão protegendo. Deus ele deixa. Deus ele fala para Satanás. Assim foi com Jó. Ó Satanás, ele continua usando a droga, mas não toca na alma dele. Ele pode até arrancar, mas por quê? Porque tem uma lá que ora, tem uma que ora, tem um que está de joelho nas madrugadas, tem um que está em campanha lá na igreja. Ele não desiste. Pode você estar judiando, pode você estar pisoteando, mas ele está debaixo da oração do servo e da serva. É assim que Deus faz. Quando Deus falar assim, não, acabou, o tempo dele nas tuas mãos, acabou. Aí ele vai lá, pega, levanta, vem meu filho, porque eu sou contigo. Eu sou contigo.
você. Você olha para aquela pessoa, você não dá nada para eles. Os teus olhos carnais não deixam você enxergar o que Deus tem naquela vida. Os nossos olhos carnais não deixam Deus, não deixa eu e você enxergar as promessas de Deus sobre aquela vida. A Bíblia fala que quando Pedro acorda, o anjo se aparta dele, e ele fala que verdadeiramente o Senhor tirou ele daquela prisão. A Bíblia fala que ele vai lá para a casa de Maria e João. Ele bate lá na porta. Ô pessoal! Ô meus irmãos! E a Bíblia fala que a igreja estava em horas. Eles estavam batendo lá na porta. A Bíblia fala com uma menininha chamada Ruth. Vai lá. Ó pessoal, não! Pedro está aqui. Para, menina, vem aqui, vamos orar para ele. Vamos orar por ele. É aquilo que eu estou falando para vocês. Enquanto você está em oração, a tua matéria não deixa ver o acontecimento de Deus na vida daquele que você ora. A tua fé não deixa você alcançar para onde Deus está trabalhando na vida daquela pessoa. Mas no mundo espiritual, irmão, Deus está agindo com uma agilidade sobre a vida daquela pessoa, que o diabo ele cai por terra, ele corre. Aleluia, Deus. Quando estava ali, a pequenininha de novo, ei, Pedro está aqui. E quando eles abrem as portas, eles veem Pedro. Eles veem o tamanho e a importância da igreja estar reunida, unida em oração. A oração, irmãos, ela dá um fortalecimento para a minha vida de amanhã. A oração, ela me dá fortalecimento para mim vencer as minhas lutas no dia de amanhã. A oração, ela me dá uma vitamina para me aguentar a tempestade do dia de amanhã. A oração, ela fortalece os pilares da minha vida para que no dia de amanhã eu esteja de pé, firmado na rocha que é o nosso Jesus, para que a tempestade venha bater no nossa coraça e venha cair para o chão. Para que os ventos do inimigo soprar contra a minha vida, contra a tua vida, venha cair por terra, porque nós estamos firmados na presença santa do nosso Deus, que é Jesus Cristo Nazareno. A Bíblia nos diz que Arão, Moisés, quando estava numa luta, uma madrugada toda entre o povo israelita e o povo amalequitas, ele estava em batalhas de guerra. Os soldados tiraram as suas espadas e eles estavam ali a madrugada toda em guerra. A Bíblia fala que Moisés ele sobe no monte, Arão e Hur juntamente com eles. Enquanto Moisés estava com as suas mãos estendidas em oração a Deus, o povo de Israel vencia os amalequitas. Enquanto Moisés, o seu líder, estava com as suas mãos estendidas, o povo de Israel vencia os amalequitas. Mas o seu líder não consegue ficar com a sua mão estendida. Começa a dar 1 hora, meia hora, 10 minutos. A mão já não consegue ficar muito de pé. Ela começa a ficar fraca, ela começa a cair. A Bíblia nos diz que enquanto as mãos de Moisés cansavam, as mãos de Moisés foram abaixando. Enquanto a mão de Moisés foi abaixando, os amalequitas criavam força contra os israelitas.
Os amalequitas começavam a vencer os israelitas. Os amalequitas com seus soldados ganhavam força sobre o povo de Israel. Mas as mãos de Moisés estavam cansadas, estavam abaixo. Mas quando Moisés observava naquela madrugada que os amalequitas estavam vencendo, estavam matando ali os israelitas, ele tornava a levantar sua mão para Deus. E o povo de Israel começava a vencer os amalequitas. A Bíblia fala que Arão e Hur começou a perceber essa movimentação. Arão e Hur começou a ver que enquanto ele abaixava, o povo perdia. Mas enquanto a mão estava em oração a Deus, o povo era vitorioso na presença desse Deus. Eles colocam Moisés sentado numa pedra e a mão fica adorando o nosso Deus, pedindo a sua misericórdia. Enquanto eu e você, meu irmão e minha irmã, estiver numa vida de santificação, de obediência à palavra de Deus, em oração, porque os povos de hoje, o povo crente de hoje está fugindo da oração. Não faça isso. Você que é de outro ministério, você que está ouvindo a minha voz aqui hoje, você que está caindo na sua oração, você que não tem mais um diálogo com o seu Deus, volta a ter o diálogo com esse Deus, volta a buscar Ele nas madrugadas, volta a fazer as suas campanhas de madrugada, volta a ir para o monte, começa a buscar a presença desse Deus, que as batalhas que está grande diante de você, elas vão continuar sendo pequenininhas, porque você tem um grande Deus para servir. É só a gente clamar ao nosso Deus, que a vitória é certa sobre nossas vidas. Não adianta nada ter oração, mas viver uma vida podre diante de Deus. Não adianta nada abrir a boca para falar com Deus, não está passando nem do telhado, vivendo que nem Jezabel, vivendo uma vida de prostituta, vivendo uma vida de Jezabel, trazendo para a sua casa, para os seus filhos, para o seu esposo, uma mulher completamente diferente de Deus. Não faça isso. Ei, meu irmão, trazendo atos para sua esposa e para os seus filhos, que é coisa que você não aprende, mas aprende lá fora. É você, meu irmão, minha irmã, saber lidar, ser uma mulher, ser um homem de Deus que edifica a sua casa na rocha, ser uma mulher e um homem de Deus, aleluia, que traz para o seu filho o caminho que ele tem que caminhar. Não é caminho de ver em coisas desse carnaval aí não. Não é levar o teu filho a olhar coisas mundanas, não. Mulheres nuas se mostrando. Mulheres que estão ali como Jezabel, mostrando o seu corpo, onde faz a outra pessoa em prostituição, onde leva o homem e a mulher a se prostituir. Temos que ter uma vida para com Deus. Nós somos um povo escolhido. Deus, Ele falou na sua palavra que nós somos um povo santo e um povo escolhido por Ele. Nós não temos que contaminar neste mundo aí fora, não, meus irmãos. Não tem problema se o teu vizinho chama você de crente, isso, aquilo. Não tem problema se a tua vizinha está chamando você de brega. Mas o importante é você ser uma brega, um brega, irmãos, na presença desse Deus Todo-Poderoso, servindo Ele verdadeiramente, que no momento que você clamar a Ele atende as suas orações, Ele atende as suas petições, Ele peleja as suas lutas, Ele
peleja as suas batalhas. A oração, meus irmãos, é a única arma que temos contra Satanás lá fora. Não adianta você falar alto com ele. Não adianta você gritar com o diabo: sangue de Jesus tem poder. Mas vive uma vida completamente errada. Ele vai falar para você: quem é tu, rapaz? Quem é tu, sua infeliz, para falar isso para mim? Você faz a minha vontade? Quem é tu? Quem é tu para falar que me repreende? Se você está lá na biqueira todos os dias, se você está lá fazendo a minha vontade todos os dias, se você está olhando as mulheres na rua seminuas aí que eu coloco na tua frente, quem é você para me repreender? Agora, quando você é um homem consagrado, uma mulher consagrada de Deus, aonde você levanta as tuas mãos, Ele atende a tua oração, e Ele tem que cair por terra, meu irmão. Ele tem que sair, seja o que Ele estiver colocando naquela casa, naquela vida, diante daquela alma. Ele tem, se estiver prendendo a alma, Ele solta a alma, porque a tua palavra tem poder diante desse Deus. No momento que você clama esse Deus, Ele está ali para te atender. O diabo, ele sabe quem é eu, quem é você. Não adianta. Não adianta fazer algo errado, ó, se esconder. Não adianta. Adianta. Está escondidinho lá. O diabo vai te ver. O diabo vai te achar. É mais fácil você estar escondido debaixo das potentes mãos do nosso Deus. Porque ali Ele sabe quem guarda você. Ali Ele sabe quem protege você, irmão. É você, meu querido, está debaixo das potentes mãos. Porque enquanto você está debaixo da potente mão, ali a luz divina te protege. Sai uma luz divina da mão do Todo-Poderoso e ela te ilumina. Aí Ele olha para você e fala: opa, lá, aquilo lá não posso chegar não. É verdade. Aquele lá era meu. Eu fazia isso, eu fazia aquilo. Mas ele ouviu uma palavra que traz libertação. Ele deu crédito na palavra de Deus. Ele viu uma palavra que liberta, que transforma. Por isso que está iluminado pelo poder do Deus Altíssimo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas pessoas, meus irmãos, estão aí nas drogas? Quantos jovens, quantas moças jovens de 13, 12, 15 anos estão fazendo coisas erradas aí, sem o papai, sem a mamãe saber. Se tiver papai e mamãe me ouvindo aqui, fica um alerta aí para você, fica de olho no teu filho. Porque o diabo, ele é astuto, ele é inteligente. A hora que você vê, é tarde demais. Não consegue arrancar das drogas, não consegue arrancar dos vícios. Por quê? Porque o inimigo já enganou ela desde pequeno. Aí a pessoa vai cair em si, vai arrumar até internação para a pessoa. Vai arrumar internação para a filha, para o filho, que não adianta nada. É algo espiritual que está na vida daquela criança. Quantas crianças estão aí, irmãos, que são o sangue de Jesus. Meninas hoje de 13 anos, ficando grávida aí, nem o pai, a mãe sabe, a hora que chega, já está barriguda. É falta de você mesmo, papai e mamãe, de cuidar dos seus filhos. A educação tem que vir de casa. Hoje está tudo o inverso, irmãos. O diabo está invertendo tudo, presta atenção. De
primeiro nem ia lá pedir a bênção para o pai. Pai, tirou o pai, bênção, pai. O pai dava a bênção. Onde? De primeiro ia lá pedir para o papai, eu posso ir na casa do irmãozinho ali? Papai, eu posso ir ali na rua de baixo, na casa do meu coleguinha? Hoje não. Hoje o filho some de casa. O pai e a mãe ficam preocupados atrás do vizinho, ligando para o parente. Ó, fulano está aí, o ciclano está aí. Não, sumiu. Sumiu porque não está tendo mais controle sobre a vida do teu filho. Ensina ele da vara, como a Bíblia diz, ensina ele. Ah, mas cai a lei depois, pastor. A lei cai em cima, você não precisa arrancar sangue, mas você tem que ensinar ele o caminho que ele tem que andar. Manda lá o governo vir olhar o seu filho, então. Tem que ensinar. Senão as nossas cadeias públicas aí vai estar cheias de drogado. Irmão. É complicado, é duro pregar a verdade, mas tem que pregar. Se nós sair aqui a rua de Itapira, se for contar as esquinas aí, cada esquina tem uma droga. Olha o ensinamento que estão dando para os nossos filhos. Até dentro das escolas hoje tem essa porcaria. E perdi 2 irmãos menos com elas. O salário do pecado é a morte mesmo. Ou a gente dá crédito a essa palavra, vive essa palavra, debaixo de uma santificação, de obediência a esse Deus. O salário do pecado vai atingir a nossa casa. A Bíblia fala que nós vamos ser que nem a verdura, vai murchar, irmãos. Mas para aquele que dá crédito a essa palavra, a Bíblia fala que a sua árvore é como um ribeiro de águas. A sua árvore ela não vai estar no deserto, não, ela vai ter na beirada do rio, ela vai estar saciando a sua sede. Enquanto eu e você está com uma vida diante de Deus, se preocupa não, a aflição nós vamos passar mesmo, luta nós vamos passar mesmo, mas não pode deixar do joelho estar no chão. Não pode deixar de colocar suas ansiedades, seus problemas diante desse Deus. Deus, eu estou passando uma luta com meu filho, está nas drogas. Deus, cuida dele. Cuida, eu estou aqui na oração. O pastor pregou lá, eu estou aqui na oração. A minha confiança não está vindo no homem, na mulher, não está vindo na casa da recuperação. Não, a minha confiança está em ti. Livre. Ele não nasceu na droga, por que ele vai? Ele não livra. Teve um irmão meu que estava batizando, o irmão da igreja falou para mim, vou batizar. E o seu cigarro? Parou de fumar? Ele falou, não, então você não vai batizar. Nunca batiza fumando. Nunca batiza sujo para Deus. Não, primeiro você tem que se limpar. Ele ouviu minhas palavras. Fumava em muitos anos, hoje não fuma mais. Precisa primeiramente um passo seu. A hora que você der o primeiro passo, aí Deus age. Quem está me entendendo? A importância da oração. Por isso que quando o pastor chega aqui, irmãos, vai ter campanha de oração, venha. Aí vem meia dúzia. Aí vem 6 para orar. O que adianta 6 orar se o resto da igreja está tudo poluído? Deus ele vai operar? Vai, na vida dos 6. Porque o mesmo que tem na oração, tem na vida daqueles que é obediente. Deus atende os obedientes. Não adianta estar no erro, no pecado lá fora e querer pedir para Deus a bênção na hora que o sapato aperta. Não. Na hora que o sapato aperta, a obediência tem que estar de pé diante desse Deus. Na hora que o sapato apertar, você tem algo para falar para esse Deus. Meu Deus, Senhor, o negócio tá, a água está batendo no barco, está quase afundando aqui.
Mas, Senhor, eu não tenho negado o teu nome. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus, me ajude. E Deus vai te ajudar. Agora está numa poluição, numa podridão só lá. Aí quer clamar ele, nem vai te ouvir. Aí põe a culpa na igreja. Ele, eu fui naquela igreja lá, mas eu orava lá, mas Deus não fez nada para mim. Não fez porque você não fez para ele primeiro. Obediência, irmãos. Nós estamos vivendo aí época que Jesus está voltando, o diabo não está brincando, não, viu, irmão? Vocês sabem muito bem o que eu estou fazendo, vocês estão conhecendo muito bem o mundo aí fora. O diabo não está de brincadeira, não. Não vai estar de brincadeira, não. Tem muitos aí, que Deus, está segurando aí. Mas a hora que não vê que não está querendo nada com Deus mesmo, aí Deus vai dar ordem. Pode tocar na alma. A hora que ele tocar na alma, é a mesma coisa ele fazer assim, e apagar tudo e cair. Aí ele toca mesmo. Porque a permissão vem lá de cima. Por quê? Não está querendo nada com Deus. Esse Deus que nós estamos servindo nos dias de hoje aqui é o mesmo de Abraão. Ele não mudou. Ele nunca muda. Quem muda as nossas atitudes diante dele somos nós, eu e você. Eu posso sair dessa porta para fora e viver uma outra vida, mas eu sei para onde eu estou levando a minha alma. Pegamos firme com Deus. É uma oportunidade, irmãos, mas tem que ir para Deus. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Dá uma oportunidade para o nosso irmão até as 9h30.